Então, desde criança, eu sempre gostei muito, né? Sempre tive um fascínio pelas culturas asiáticas no geral, né? Então, começou primeiro pela cultura japonesa e até fiz Kendo por bastante tempo, fiz Aikido durante um tempinho também. E aí, aos poucos, eu comecei a gostar cada vez mais também da cultura chinesa. E teve um momento no qual eu me interessei muito pela música tradicional chinesa. E como existia a possibilidade, durante a faculdade, de eu morar lá durante um ano, né, fazer um estágio lá, eu comecei a pesquisar os possíveis instrumentos no qual eu poderia aprender lá. E dentre todos os instrumentos que eu pesquisei, de longe, o que foi amor pela primeira vista foi o guqin. A primeira representação física do guqin a gente tem de uma escavação que dizem ser da dinastia Shang, né? Isso mais de 2000 anos aí, antes de Cristo, que era um guqin feito em pedra, né? Como o guqin ele é feito de madeira, né? Teoricamente, com o tempo ele vai se degradando e a gente não tem uns exemplares tão antigos assim. Apesar de terem uns exemplares aí até de 800 a.C., bem antigos também. Mas a representação mais antiga que a gente tem é justamente dessa escavação desse guqin de pedra. Ou seja, a gente sabe que pelo menos desde aquela época a gente tem um instrumento físico em si. Existem vários tipos de música que a gente pode tocar no guqin, né? O Van Gulik, no livro dele, o The Lore of the Chinese Lute, ele faz uma divisão, se eu não estou enganado, em 4 categorias. E essas categorias, se eu não me engano, são músicas com referência taoísta, né? Confucionista, as que referem à natureza em geral, e as outras que ele acabou amalgamando numa grande categoria, né? E todas elas, geralmente, são muito, muito antigas, né? Pelo menos fazem, as mesmas mais novas fazem referências a textos, muitas vezes que têm mais de 1000 anos aí de idade. Então, como eu havia dito, eu sempre gostei muito da cultura tradicional chinesa, né? E aí eu tive essa oportunidade de ir para a China durante meu 3º ano da faculdade, porque na faculdade eu tive uma optativa em acupuntura, eu achei muito interessante, e resolvi ir para a China para estudar lá na fonte, né? Como eu já tinha esse interesse com a música também, eu comecei a pesquisar quais escolas que eu poderia ir, né? Eu mandei uma mensagem no grupo, porque eu sabia que eu já sabia que eu queria estudar guqin, e tem um grupo no Facebook que é muito... tem muita gente ali, é um grupo bem vívido, né? E dentre as pessoas que me mandaram a mensagem, uma pessoa me mandou de uma escola chamada Zhideqin, que ficava situada em Xangai. E um belo dia, quando eu estava lá, eu resolvi fazer uma visita para eles. Isso é muito interessante. Eu não sei o porquê exatamente, mas os brasileiros, no geral, eles têm um fascínio que eu diria até acima da média em relação ao guqin. Eu lembro da minha professora, quando ela começou o canal do YouTube dela, eu lembro de ver os comentários, eu diria que uns 20% de todos os comentários, às vezes até mais, eram todos em português, né? De pessoas que muitas vezes nunca tinham descoberto o instrumento, mas que descobriram por alguns vídeos que estavam no YouTube e começaram a se interessar cada vez mais. E isso acabou culminando até numa história engraçada, que eu estava na praia, e, se eu não estou enganado, acho que foi ano retrasado. Eu estava na praia e eu comecei a escutar uma música que o som de fundo dela era o guqin. E é um músico brasileiro que pegou uma parte, né, uma partezinha que estava tocada no guqin e ele colocou no início da música dele. Eu acho que o aspecto que mais me fascina no guqin é a possibilidade de tocar algumas músicas que têm mais de 1000 anos
de história. Ou seja, eu hoje em dia, mais de 2.000, às vezes 3.000 anos depois, consegui tocar exatamente a mesma melodia que eles tocavam lá no passado. E com isso, acho que ter um contato com um pouco da vivência que eles estavam vivendo naquela época. O objetivo, acho que fundamental, seria a difusão da cultura chinesa, tradicional chinesa aqui no Brasil. Claro que o foco em si dela é no Guzheng, mas não se restringe a ele. É uma pergunta, acho que engraçada, porque no Guzheng, né, uma das coisas que dizem você é um instrumento que você toca para si mesmo, né? Então, na minha opinião, eu não tenho tantos, não almejo ficar famoso com isso, nem nada do gênero. Eu acho que o que eu mais gostaria mesmo é conseguir tocar músicas cada vez mais difíceis e ampliar o meu repertório. Eu acho que a associação tem muito que crescer. Como havia dito antes, existe um certo fascínio dos brasileiros com o Guzheng. Todas as pessoas no qual já tiveram a oportunidade de me ver o André, ver a Juliana, ver o Gil, as outras pessoas tocando, elas sempre gostaram muito e elas sempre mantêm um vínculo, sempre tentando pesquisar um pouco mais sobre o instrumento. Então eu vejo que tem dá para crescer muito nesse sentido.